Então, gente, vamos aqui às explicações da aula de hoje, tá certo? Nós iremos estudar sobre medidas de comprimento, ok? Capítulo 2 do livro de vocês, tá certo? Que está na página 100. Então, se vocês quiserem acompanhar pelo livro também, vocês podem acompanhar, tá bom? Então, gente, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro, cujo símbolo é o M, certo? Aquela partezinha lá de cima da página do livro de vocês, certo? É uma unidade de medida bastante familiar para a maioria de nós. Muita gente é capaz de estimar com o olhar a medida de comprimento de uma parede, né? Então tem gente que apenas olhando diz quantos metros tem, né? Essa parede, esse muro, ok? Então, é uma unidade de medida bastante familiar, né? Como eu falei para vocês. Existem vários instrumentos usados para medir comprimento, como a régua, né? O metro, a fita métrica, trenas e outros mais, né? Odômetro. Alguns instrumentos são mais sofisticados, como a trena laser, o paquímetro digital e as máquinas de medições por imagem, tá certo? Então, vocês estão vendo aí alguns instrumentos de medida, tá certo? Onde os mais utilizados, no caso aí, tem a régua, né? A régua, a trena e outros instrumentos, ok? Um instrumento de medir comprimento bastante usado é a régua, né? Que tem marcações de unidades menores do que o metro, como o centímetro e o milímetro. Essas unidades são utilizadas em medições de pequenos comprimentos. Então, para medir coisas pequenas, certo? Para medir objetos pequenos, a gente usa a régua, né? Para medir o tamanho de um caderno, né? Tá certo? Para medir um pedaço de um fio, né? Objetos pequenos a gente não precisa utilizar um metro, né? A gente pode utilizar uma régua para medir objetos pequenos, tá certo? Então, gente, um metro tem 100 centímetros, certo? Isso quer dizer que 1 centímetro é igual a um centésimo de metro, certo? 1 sobre 100 do metro, ok? Então, 1 centímetro é 1 centésimo do metro. 1 centímetro é uma parte de 100, certo? Do metro. O metro tem 1000 milímetros. Então, isso quer dizer que 1 milímetro, 1 mm, é igual a 1 milésimo do metro. Ou seja, 1 sobre 1000, certo? É uma parte de 1000, ok? Então gente, o milímetro ainda é menor do que 1 centímetro, certo? Então, gente, 1 metro tem 100 centímetros, né? E cada centímetro tem 10 milímetros, tá certo? Então, gente, aqui ó, eu estou com a régua, tá certo? Eu tenho uma régua aqui nas mãos, ó. Essa régua aqui, ela tem um tamanho de 30 centímetros, certo? 30 centímetros, cm.
Então, para formar 1 metro, eu preciso de 3 réguas dessas, né? Ó, que dá 90 centímetros, e mais um pedaço de 10 centímetros, certo? Então, 3 réguas de 30 centímetros dá 90, com mais um pedaço de 10 centímetros, dá 1 metro, que é 100 centímetros, certo? Então, gente, aqui, ó, aproximar mais, eu vou aproximar mais, certo? Ó, até aqui, ó, é 1 centímetro, ó, né? Do zero, né? Do zero até o 1, certo? Ó, do zero até o 1, ok, ó, do zero até 1 é 1 centímetro. Então, gente, em cada centímetro tem as partezinhas menores, que são os milímetros, certo? Então, como eu falei para vocês, ó, 1 centímetro do 0 até 1, né? 1 centímetro, a cada centímetro tem 10 milímetros, tá bom? Aí tem, ó, do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 5 e assim por diante. Então, a cada centímetro tem 10 milímetros, tá certo? Então, gente, ó, para realizar medições de grandes distâncias, usamos os múltiplos do metro, né? O múltiplo do metro mais usado é o quilômetro, que vale 1000 metros, certo? Então, gente, para medir distâncias, né, de uma cidade para outra, a gente usa medições maiores, né? No caso, a gente vai utilizar o, o quilômetro, né? Que é o múltiplo do metro, certo? Ok? Então, 1 quilômetro, gente, é 1000 metros, certo? 1000 metros. 1 quilômetro é 1000 metros. Então, para medir distâncias entre cidades, utilizamos o quilômetro, né? Que é a unidade maior, certo? Que é múltiplos, né? Múltiplos que é unidades maiores. Quando eu falo em submúltiplos, é unidades menores, tá bom? Então, submúltiplos do metro é o centímetro e milímetro, né? E quando eu falo em múltiplos do metro, eu falo em quilômetro, tá bom? Então, gente, tem uma tabela aqui, ó, mostrando, né, ó, múltiplos e submúltiplos do metro. No centro, você está vendo aqui no centro, a unidade no centro, tem o número 1, né? Então, 1 metro. A unidade do centro é o metro. M, metro. 1 metro, certo? Para a esquerda, gente, para a esquerda são os múltiplos, que é as unidades maiores, certo? E para a direita são submúltiplos, que são as unidades menores, tá certo? Então vamos lá, ó. Começar lá da ponta da esquerda para a direita, ó. Eu tenho quilômetro. Se eu tenho 1 metro no meio, certo? Então quilômetro vai ser o quê? Vai ser 1000 metros. 1000, certo? Hectômetro. Sim, gente, quilômetro é km, né? Então 1 quilômetro é 1000 metros. Hectômetro, HM, 1 hectômetro é 100 metros. E decâmetro, 1 decâmetro, DAM, é 10 metros. Viu? Aí tem 1 metro no meio, né? 1 metro. Aí para a direita são submúltiplos, menores, né? Unidades menores. Eu tenho decímetro, que é a unidade dm, que é 0,1. Eu tenho centímetro, que é cm, né? Ó, a unidade 0,01. Eu tenho milímetro, mm, né? Que a unidade é 0,001, né? 0,001. Então, gente, ó, nesse caso da tabela, ok? A parte da esquerda são maiores, né? E a parte da direita são menores. Então, começa lá do quilômetro, que é maior, né? Da esquerda, ó. Lá do quilômetro, vai diminuindo. 1000, 100, 10, 1,
0,1, 0,01 e 0,001, ok? Então, gente, continuando aqui, ó, a nossa explicação. Como escrever algumas medidas, certo? Ó, metro, né? Aqui, ó, lá em cima, 42,195 quilômetros, né? Tem a forma escrita e tem a forma em numeral, né? 42 quilômetros e 195 metros, né? Ó, certo? 42,195 km, quilômetro, é a mesma coisa de 42 quilômetros e 195 metros, certo? Aí tem outra, ó, 710 m, né? Que é 710 metros. Aí vem centímetros, 3,75 m, quer dizer o que, ó? 3 metros e 75 centímetros, né? Milímetros, 1,5 cm. Eu tenho 1 centímetro e 5 milímetros, certo? 65 mm, 65 milímetros. Veja o registro dessas medidas no quadro de valor das unidades de medida de comprimento, que tem base decimal. Isso permite que usemos o mesmo raciocínio usado para o sistema de numeração decimal a cada coluna que avança para a esquerda. A unidade é 10 vezes maior do que a anterior, certo? Então, gente, na tabela, vocês estão vendo, como eu falei para vocês, né? No meio fica a unidade do metro, para a esquerda os múltiplos, os maiores, né? E para a direita os submúltiplos, os menores, certo? Então, os números que foi colocado lá em cima, ó, que eu expliquei agora há pouco, em cima, né, acima nessa página aqui, ó, estão na tabela. Tá certo? Todos eles estão nas tabelas. Nessa tabela daqui, ó, do meio, OK? Gente, esse quadro, ó, continuando a nossa leitura. Esse quadro facilita a leitura e a escrita das medidas nas diversas unidades. Certo? Acompanhe. Se no número da primeira linha escrevermos a vírgula na casa do quilômetro, o número indica a quantidade de quilômetros. No caso, né, 42, ó. Tá lá no km, ó. 42, eu sei que é quilômetro. Por quê? Porque o 42 está lá no km. Aí vem o restante, ó, 195. O 1 está no HM, o 9 está no DAM e o 5 está no mem, no metros. Então eu sei que, ó, HM, né, 100, né? 100, 100, o DAM vai ser 90 e o M vai ser 5. Então é 42 quilômetros, 195, né, metros. Entretanto, se a vírgula estiver na casa do metro, o número indicará da quantidade de metros, certo? Verifique se você entendeu e, usando duas unidades diferentes, escreva em seu caderno as outras medidas do quadro, certo? Não é necessário, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer a atividade, tá bom? Veja a medida do comprimento da mão do Cristo Redentor na estátua, que é um símbolo da cidade do Rio de Janeiro, né? Então tá aí, ó. É uma estátua muito grande, né? Um cartão postal, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Então ele está mostrando aí, ó, uma medição, né, dessa parte do braço que forma da estátua do Cristo Redentor, né? Então é como se fosse cortado esse pedaço aí, ó. Esse pedaço mede quanto, gente, ó? Esse pedaço ele mede 3,20 metros.
Ou seja, ele mede 3 metros e 20 centímetros. Tá certo?